Agora vamos ao ápice do cinismo na entrevista de Lula. Isso ocorreu quando o petista responsabilizou o Congresso pela taxação das compras de até $50. E o Lula é a mesma coisa que ele fez em relação... Não, eu pessoalmente, Luiz Inácio, sou contra o aborto. Mas, ele tenta acenar para todos os lados, para ganhar em todos os lados. É puro marketing, é pura estratégia. A partir do momento que a narrativa sai, para ele é isso que importa, os atos para ele não importa, ele oculta os atos por meio da retórica, porque ele sabe que as suas declarações reverberam e são ouvidas por muita gente como a descrição dos fatos. Mas aqui não, a gente mostra o que ele diz e contrasta com aquilo que ele faz, porque isso é jornalismo. Jornalismo declaratório, que pega a fala da autoridade e expõe e não esmiuça para mostrar o que é fato, o que não é, o que se pode concluir, o que é matéria de opinião, etc. Esse é um trabalho analítico fundamental, tá? Porque senão o veículo não está informando, aqui a gente informa. Então vamos acompanhar a fala teatral do presidente Lula. O que eu fico meio boquiaberto é o seguinte, ou seja, quem é que compra essas coisas de $50? Eu não sei se você compra, Cássia. A minha mulher compra. Eu falei pro Alckmin, mas tua mulher compra. Eu falei pro Haddad, a tua filha compra, tua mulher compra. Porque são coisas que estão aí baratinha, coisa para pintura, para cabelo, um monte de coisa. Sabe, $50. Ora, por que taxar $50? Por que taxar? O pobre não taxa o cara que vai no free shop e gasta $1.000. É apenas uma questão de consideração com o povo mais humilde desse país. Sabe, as pessoas gastar $50 têm que pagar imposto e o cara que gasta 2.000 não paga. Gasta 1.500 não paga, gasta 1.000. Então, essa foi a minha divergência. Por isso que eu vetei. Eu vetei. Depois houve uma tentativa de fazer acordo, houve um acordo. E eu assumi o compromisso com o Haddad de que eu aceitaria colocar o PIS e COFINS para a gente cobrar, que dá mais ou menos 20%. Isso está garantido. Isso está garantido. Eu estou fazendo isso pela unidade sabe, do Congresso e do governo e das pessoas que queriam, porque eu, pessoalmente, acho equivocado a gente taxar as pessoas humildes que gastam $50. Tem que ser muito otário para acreditar na lorota do Lula, né, Grebe? É impressionante. Eu sempre que falo essa palavra, eu sempre faço a ressalva logo em seguida, para vocês verem, né? Alguém com consciência fala uma coisa, aí percebe que não é a descrição exata, já se corrige imediatamente. O Lula não, né? Ele deixa no ar porque ele quer... Ele tem aquela percepção da realidade ou quer emplacar uma mentira. Então, assim, eu não me impressiono mais. Mas para muita gente pode ser impressionante. Quer dizer, ele defende, o governo dele defende, ele é o chefe do governo, e ele diz que não, minha posição pessoal é contra, mas pela unidade do Congresso e do governo. Quer dizer, ele fala ali, não, mas eu fechei com Haddad e tal, 20% e tal. Ele fala rapidinho, é tipo uma nota de rodapé de todo aquele discurso em que ele diz que é um absurdo você aumentar imposto para as pessoas pobres. Só que o Fernando Haddad é o ministro escolhido por ele. Ele faz aquilo que o Lula manda. Ele está lá catando moedinha porque o Lula quer gastar. Haddad é subordinado dele, não tem isso, um acordo com o Haddad, porque o Haddad quer e eu preciso ceder aqui ao Haddad. Não tem isso, não. Aí depois fala, eu fiz isso em nome da unidade, do Congresso e do governo, etc. É conversa fiada. O governo dele, porque ele, Lula, quer gastar, está lá catando moedinha, inclusive do bolso do pobre. E aí ele faz parecer que a elite política do Brasil, da qual ele faz parte, é igual ao pobre, que as famílias do Haddad, do Geraldo Alckmin, estão todas lá comprando blusinha de menos de $50, fazendo essas compras internacionais aí no mercado chinês, etc. Todo esse discurso demagógico, populista, para enganar a trouxa. É decisão dele. Ele está sendo aí ombudsman do governo dele. É como o dono do restaurante falar assim, não, eu realmente também sou contra aí que haja um prato assim, etc. O sujeito é dono, se ele é contra, ele manda e acabou, tá fora do cardápio aquele prato. E o Lula não, ele quer ganhar dos dois lados, então ele fala o contrário daquilo que ele faz, assim ele ganha do lado
que quer que ele faça daquele jeito, e ele ganha do lado que quer ouvir que ele acredita nessa mentira que ele está contando. Grebe, tem que ter muito trouxa para acreditar. Felipe, eu endosso tudo que você disse e, inclusive, recomendo que as pessoas leiam a matéria que o antagonista publicou, porque ela também é muito cirúrgica e mostra, inclusive, ali as articulações dentro do próprio Congresso, a participação do Jacques Wagner, que é super próximo do Lula no desenho final, né, do projeto de lei. Se a gente for lembrar, esse projeto foi votado num fim de tarde, depois do Lula se reunir com o Haddad. Eles acertaram lá, ficaram. E depois do Haddad ter se reunido com Arthur Lira. Então, foi o típico acerto que acontece em Brasília, e ninguém quer arcar com o ônus de fazer uma coisa que é impopular. Tá todo mundo tentando ficar com o menos possível de sequela por causa da medida que é absolutamente impopular. E as pessoas têm razão de reclamar por causa dela. Bom, eu queria acrescentar mais uma outra coisa que foi hipócrita nessa entrevista no campo da economia. Eu publiquei agora há pouco, antes de... quase que ao mesmo tempo, né? A gente estava entrando no programa, eu estava mandando artigo lá para o pessoal que está cuidando da home. Que é o seguinte, o Lula se disse espantado com o volume de subsídios fiscais que existem no Brasil atualmente, algo em volta dos 600 bilhões de reais. Olha, é subsídio para caramba mesmo. É muito dinheiro em subsídio fiscal. Acontece que o Lula e a Dilma Rousseff foram os campeões, mas assim, disparados na frente, na concessão de subsídios ruins, mal desenhados e que não tiveram resultado. Em 2017, o Ministério da Fazenda fez um levantamento que jamais foi contestado, que são os números, mostrando que Lula e Dilma, numa curva sempre ascendente, de 2003 até 2016, concederam 3 trilhões e 500 milhões de reais em subsídios. Subsídio, o que é? Basicamente, é uma política discriminatória. O governo olha para um grupo, para um setor da economia, para um grupo, e fala, muito bem, eu vou ou abater os impostos, ou vou até dar dinheiro para que esse setor tenha um desempenho melhor do que ele tem hoje. Se o subsídio dá certo, de fato, o setor cresce e a arrecadação cresce junto. E aquela grana que foi inicialmente gasta retorna. E todo mundo sai ganhando. No caso dos subsídios do Lula e da Dilma, isso não aconteceu. Os subsídios foram mal desenhados, as escolhas foram mal feitas, tudo errado. E daí o que a gente tem, ao longo dos anos, é uma economia em que o buraco fiscal cresce e a economia não cresceu. Então, o Lula não tem direito de arregalar os seus olhinhos e falar, que surpresa, quantos subsídios. Ele ajudou a fazer isso. Ele ensinou o caminho das pedras. É verdade, o Bolsonaro, no seu último ano, buscando a reeleição, teve uma escalada de subsídio. Política ruim, política mal feita. Mais uma coisa em que Lula e Bolsonaro dão as mãos. Mandar brasa em subsídio para benefício apenas pessoal. Um benefício ilusório no bolso do cara que, sei lá,
está pagando combustível mais barato por alguns meses, mas o verdadeiro objetivo dos caras é se reeleger, né? Não é fazer a economia do país andar. Então, é verdade, teve sim uma escalada de subsídios no último ano do Jair Bolsonaro. Mas o Lula e a Dilma, olha, foram campeões no descalabro. 3 trilhões e 500 bilhões de reais em subsídios mal feitos. Subsídio tem que funcionar. Porque você está tirando dinheiro da população como um todo para dar para um grupo em particular. Se o subsídio não funcionar e não tiver retorno, alguém enriqueceu às nossas custas. E é isso que aconteceu muitas vezes no Brasil. Tanto que muita gente chama subsídio de bolsa empresário, né? Então, o governo precisa ser cauteloso ao fazer esse tipo de política. Algo que Lula e Dilma jamais foram. Então, olha, junta-se a hipocrisia das blusinhas à hipocrisia do Lula espantado com subsídios. Não pode colar. Não pode colar. Essa entrevista do Lula, aliás, é um monumento à hipocrisia de maneira geral, né, Felipe? Exatamente. Monumento histórico à hipocrisia, essa entrevista. O deputado Kim Kataguiri, da União Brasil, reagiu à fala de Lula e escreveu no X, abre aspas, na campanha, vou taxar os super ricos. No governo, vou taxar a blusinha do mais pobre. Tem que ser muito trouxa para continuar acreditando no Lula. Fecho aspas. Pois é o que eu estava dizendo aqui.